Senhoras e senhores, para a próxima palestra, que tem como tema Laudênio em Terrenos de Marinha, convidamos como mediador o advogado, corretor de imóveis, palestrante, diretor, vice-presidente do Cresce Bahia, o senhor Nilson Ribeiro Araújo. E para falar sobre Laudênio em Terrenos de Marinha, convidamos o gestor imobiliário e empresário do ramo, presidente da ACD Imóveis, membro da National Association of Realtors, especialista em comercialização imobiliária, advogado com pós-graduação em várias áreas do direito, perito avaliador imobiliário com atuação em perícia judicial, palestrante internacional de temas ligados ao mercado imobiliário e jurídico, nacional e internacional. Convidamos o senhor Aurélio Dalla Piccola. Bom dia a todos. É realmente difícil, depois de uma palestra dessa, vir aqui e se pronunciar, né? É uma ousadia e tanto. Confesso que os últimos slides até me deixaram emocionados. Mas nós vamos tentar aqui, mudando o foco, é um assunto mais técnico, e vamos tentar levar aos senhores, como o Daniel Galvão aqui colocou, algum conhecimento, né? Nós estamos num dia de conhecimento. Eu queria cumprimentar aqui em especial e parabenizar o grande anfitrião aqui, o nosso amigo presidente, conselheiro federal Samuel Arthur Prado, um evento cheio de pessoas aí interessadas, a gente verificar que são corretores se dedicando ao aprendizado, isso é muito importante para o sucesso e o progresso nessa profissão. Parabéns, Arthur. E uma responsabilidade muito grande, está falando aqui também do nosso presidente Viana, que vai proferir umas palavras para a gente hoje. Presidente do Cresce São Paulo, obrigado por sua presença. Já ouviu essa aqui, tem um pouquinho de modificação, teremos perguntas novas, mas tive o prazer de estar em São Paulo, com o Viana também. Então agradeço, Viana, por essa paciência de me ouvir novamente. Espero tentar levar algum conhecimento novo também. Nilson da Bahia, nosso colega lá no Conselho Federal também, está aqui sempre presente. E, enfim, eu vou cumprimentar a todos com muito calor, muito carinho. O Genário, que é o escritor aqui, tinha um tempo que eu não via meu amigo Genário, né, Genário? Um escritor baiano, hein? É um dos poucos escritores do Brasil de obras literárias ligadas ao mercado imobiliário. Então, eu queria até uma salva de palmas para o Genário. Bom, aqui, como aprendi agora há pouco com o professor Daniel, nós precisamos de inspiração. E eu vou depositar essa responsabilidade nos senhores. Trouxe uma palestra bem curta, para que a gente caia aqui no momento de perguntas, no momento de interação. Então eu vou aguçar, estimular o raciocínio dos senhores, que as dúvidas de terreno marinho acredito que sejam muitas, né? Para que os senhores me coloquem na parede e me estimulem, me desafiem e me inspirem a dar o retorno que espero seja desejado. E eu vou começar aqui então falando sobre uma reflexão que todos querem, né? Sobre um desejo de todos na realidade, que é o fim da cobrança de taxa de marinha. Eu acho que todo mundo deseja isso, principalmente da nossa área. Por quê? Taxa de marinha hoje é um entrave na negociação imobiliária, é um embaraço, é uma demora, apesar das tecnologias, dos avanços, as decisões saírem um pouco mais rápidas, mas de qualquer forma, quando se fala, vou comprar, estou vendendo o imóvel, está em terreno de marinha? E a gente já vê, não, terreno de marinha, então vamos olhar com mais calma, vamos ver a questão do valor, que aí tem as cobranças, que nós vamos ver isso tudo aqui hoje. Valores, cobranças, as possibilidades de extinção. E eu começo falando sobre a possibilidade de extinção. Nós temos 3 propostas de emenda à Constituição, que somente através de legislação que a gente vai conseguir terminar com as taxas de marinha. Então nós temos aqui 3 PECs, 2 andam a pensas e uma anda em separado, que é a mais recente de 2011. Foi proposta pelo deputado de Santa Catarina. As 2 primeiras, que estão a pensas 53 e 56, são propostas de emenda à Constituição que tem a relatoria o senador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraz, o qual elaboramos um substitutivo à proposta inicial, que seria a extinção imediata, para que gradativamente, ao longo de 10 anos, nós tenhamos extirpado este instituto, terrenos de marinha,
da nossa Constituição e, consequentemente, não teremos mais essa cobrança. Só que essa proposta depende de tramitação no Congresso, nas duas casas legislativas, com 2 votações. Então o desafio é enorme. Nós percebemos hoje um Congresso andando de alguma forma, funcionando para algumas coisas, e para outras, infelizmente, nós não temos esse mesmo funcionamento. Aí as pessoas perguntam: Aurélio, explica aí para mim o que é terreno de marinha. Como é que eu descubro isso? Que bicho é esse? Olha, existe uma definição técnica no decreto 9.760, onde diz que toda a área situada a 33 metros da linha do pré-mar médio do ano de 1831 é terreno de marinha. Está lá no decreto, no artigo 2º do decreto 9.760. E lá também, nesse decreto, prevê sobre demarcações. Então nós temos uma série de legislações, mas nós temos regras dorsais do terreno de marinha. Regras, as leis vão alterando essas regras dorsais. O decreto vai falar sobre demarcações. E em demarcações as pessoas falam, o corretor de imóveis pergunta: olha, hoje não está o imóvel situado em terreno de marinha, eu vendi o imóvel e passou um ano, o cliente bateu a minha porta e me procurou e falou: olha, você vendeu a área, só que agora a União está dizendo que é de marinha. Como assim? Ela incluiu numa nova demarcação, nós vamos falar mais sobre isso adiante, e aí agora passou a ser de marinha, porque ela entendeu de forma presumida, como está na lei, de que aquela área se situa a 33 metros da linha do pré-mar médio do ano de 1831. E aí existem também as figuras dos acrescidos, né? Onde o mar avança, onde o mar recua. Então existe a movimentação, o acréscimo ou diminuição de áreas, né? Então, obviamente, nos acrescidos são da terra para o mar, o movimento da terra para o mar, das marés. E nós temos ainda um item para que os senhores fiquem sabendo, que são os terrenos marginais. Talvez muitos não tenham ouvido falar em terrenos marginais, mas esse também é um instituto que está inserido no decreto, e eu trago aqui apenas para comento e estimular o raciocínio dos senhores, mas também não será o tema central. O que são terrenos marginais? Todas as áreas situadas a 15 metros dos lados, das laterais dos rios federais no Brasil, em tese são terrenos marginais, né? Aí eu trago aqui o exemplo de Minas Gerais, que eu estive lá para fazer uma palestra em Juiz de Fora, e as pessoas, Juiz de Fora, terrenos de marinha, são os terrenos marginais. Juiz de Fora, o rio encheu em 1940, transbordou, encheu a cidade inteira, e aí 15 metros da maior enchente, assim diz a lei, de um lado e do outro, tributaram, pensaram taxar, na verdade não tributa, taxa, 19 mil famílias de uma só vez em Juiz de Fora. Então chegou lá, a cidade estava polvorosa, e uma discussão danada, e finalmente o prefeito conversou com a ministra, que era Mira Belchior na época, e suspenderam todas essas cobranças, porque necessitava de um devido processo legal, de intimação a todos, e todos foram pegos de surpresa. Ninguém ficou satisfeito, obviamente. Outra norma, espinha dorsal dos terrenos de marinha, é o decreto, é a lei 9.636. Essa fala sobre regularizações, sobre administração, aforamento e alienações. Trouxe alterações muito importantes dessa lei. Uma última, foi publicada em julho, na véspera de eu fazer uma palestra lá em São Paulo, que é a 13.465 de 2017. É muito importante vocês anotarem essa lei como fonte de estudo também dos senhores, que essa lei vai trazer aí grandes modificações para a conversão da medida provisória 759. Essa aí vai trazer a regularização de imóveis, ela vai trazer direito à laje, né? Aqueles que têm aí alguma negociação próxima a regiões carentes, Minha Casa Minha Vida, ou outra região, aquele que se especializou em documentação imobiliária, tem aí um nicho de mercado, onde ele vai ter atendida a documentação simplificada por essa lei, ele pode ir lá e vai regularizar vários imóveis. Então, esse é um nicho de mercado para os senhores colegas corretores também. Essa lei, vocês fiquem atentos, procurem estudá-la com mais vagar. Se eu for contar
todas as alterações novas dessa legislação, nós vamos ficar aqui 4 dias e não terminaremos. O decreto que eu já mencionei define e conceitua bens da União e regularização também está nesse decreto. Aí nós temos 2 tipos de terrenos de marinha, 2 regimes que a gente intitula. Um é regime de ocupação e outro é o regime de aforamento. Qual a diferença, Aurélio? Muitos sem dúvida, muitos colegas vão ouvir falar, muitos sem dúvida, aqueles que já mexeram com o terreno de marinha certamente sabem que existe essa distinção. Mas muitas vezes só vão saber quando passa um ano e recebe uma taxinha de foro ou uma taxinha de ocupação. A cada ano recebemos essa taxa de cobrança anualmente. Qual a diferença entre ocupação e aforamento? Na ocupação é uma posse mais precária, o que em tese diz que a União desejando reaver essa área, esse bem, basta que ela o notifique e te peça e você tem que devolver, porque a área não é sua, você tem uma posse precária. Ela deixou você se instalar lá, ou o ocupante anterior que lhe vendeu, ou o anterior do anterior, e na hora que ela deseja reaver essa área, ela vai simplesmente te notificar, devolve, que eu preciso dessa área. Mas nós sabemos que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, que nós também temos na Constituição da República, que é a lei maior, onde fala sobre desapropriação, né, que a União deveria indenizar, no mínimo, as benfeitorias. Então, as coisas não são bem assim, exceto no estado de guerra, né, que isso também já tem previsão legal, não precisaria nem de utilizar o Instituto. E o aforamento? O aforamento você também não vai ter o domínio pleno. O que é domínio pleno? Vai ser seu completamente? Não. Por documento, você vai ter o domínio útil. Você vai ter 83% do imóvel. 17% é da União. Continuará sendo da União. Então, essa é a diferença básica que os senhores têm que entender, para lá na frente, na hora que nós tivermos perguntas sobre financiamento imobiliário, nós sabermos qual a dimensão, por que esses terrenos de marinha não são, às vezes, muito bem vistos nem pelos bancos, como eu vou trazer adiante. Novas demarcações de terreno de marinha, pessoal, é uma coisa que os corretores sem dúvida. Olha, Aurélio, então, pelo que você disse, hoje eu comprei ou vendi um imóvel em terreno de marinha, ou não era terreno de marinha, e amanhã ele passou a ser. Qual a segurança que o corretor de imóveis, o profissional, vai ter de chegar para o cliente e falar: olha, tenho certeza, estou te vendendo um imóvel, não é terreno de marinha, nunca vai virar. Ninguém pode falar isso aqui. E vou explicar por quê. Porque essas demarcações foram assim denominadas, como eu mostrei anteriormente, de forma presumida. Então a União presume que em 1831 houve a linha do pré-mar médio, passou por aqui, e aí ela conta daqui 33 metros, e ali está dentro da faixa. Ela apenas não demarcou ainda, mas amanhã ela pode demarcar. Lá no Espírito Santo nós fizemos uma reunião, PADEM, Sinduscom, sindicatos da área, e pedimos o superintendente que oferecesse uma planta, uma demarcação final, definitiva, que a gente não pode ficar isso perpetuamente dessa forma. E até hoje não saiu. Mas a gente espera que um dia nós consigamos essa segurança, que isso se torna realmente uma insegurança jurídica para nós. Há um estudo do professor Obed, que eu sempre cito em minhas palestras. Se vocês forem no Google, vão encontrar a palestra do Obed, a explicação dele, um estudo científico, onde ele fez uma apresentação no Senado Federal, já no Congresso Nacional, e lá explica muito bem que o movimento das marés ao longo dos anos leva o quê? Leva um aumento de 1 milímetro, 2 milímetros, é uma coisa muito pequena, ao longo de cada ano. Ou seja, se a gente pegar de 1831 para o ano de 2017, com o aumento da maré avançando para o lado da terra, todos os terrenos de marinha já estariam encobertos pelo mar. Então a tese dele é de que não existe mais no Brasil nenhum terreno de marinha.
Essa é a tese dele. Professor Alberto, se vocês procurarem, vão encontrar. Por isso, eu cito esse caso, esse estudo científico, porque muitas demarcações que são feitas de forma presumida, muitas são derrubadas em juízo. Aqui nós temos advogados especializados nisso. Então nós temos muitas decisões judiciais, principalmente naquilo que atinge demarcações, aquele corretor que foi também especializado, tiver na área de direito, é outro nicho de mercado. Nós temos muitas demarcações que são feitas de forma equivocada. E aí nós trazemos também uma situação que aconteceu em Pernambuco. Pernambuco começaram a lançar, a demarcar por edital. Então, eles não mandavam a intimação para a pessoa, simplesmente eu ia no jornal de grande circulação e botavam, ó, a partir de agora, essa área aqui está sendo lançada, está demarcada, está dentro da área de marinha. E sem o devido processo legal com a intimação pessoal, o processo corria, a pessoa não lia diário oficial, obviamente não é todos que leiam diário oficial. E aí amanhã depois de alguns anos, eles falavam que o processo já estava cumprido e te mandavam um boleto dos últimos 5 anos, cobrando ou taxa de ocupação dos últimos 5 anos, ou de taxa de foro. Aí tiveram pessoas que infartaram, tiveram um problemão danado, mas tem uma ação que corre no STF, no EADI, de Ação Direta de Constitucionalidade, 4264, se não me engano, a gente vai até passar o slide que tem essa ação, em que suspendeu e entendeu que uma alteração feita à legislação foi uma alteração ilegal, que previa a notificação por edital. Deveria ser tentado primeiro a notificação pessoal, a intimação pessoal do interessado. O cara está lá dentro do imóvel, por que não intima ele? Né? Mas a União atropelava, intimava, todo mundo por edital, a pessoa não sabia, no final já estava sendo cobrado sem direito a se defender. E ficava realmente muito assustado. Então isso foi proibido através dessa DI. A lei já foi alterada e provavelmente essa ação não terá nem evolução, porque agora a intimação tem que ser pessoal. Pelo menos essa segurança, senhores. E aí a gente passa aí para o quê? Definir valores. Como é que a gente sabe, Aurélio? Como é que é a cobrança? Onde tem isso? Aí a espinha das cobranças, dorsal na legislação, está no decreto 2.398 de 87. Ah, mas teve a lei tal lá de 2015, que fala sobre isso também. Aquela lei alterou esse decreto. É estranho, né? A lei alterar decreto, os advogados vão falar, pô, como é que a lei altera o decreto? Só que a época do decreto era feito através de decreto. Depois a lei é que passou a regular a matéria. Então, os advogados aqui de plantão não se assustem. Realmente a lei, ou várias leis, alteram esse decreto constantemente. E, aliás, o que a gente vai perceber é que são feitas legislações novas a cada dia para manter esse instituto, em quem trouxe isso para o Brasil em sua colonização foi Portugal, e que o próprio Portugal extinguiu já esse instituto lá na terra dele para imóveis urbanos. Então não há mais sentido que esse instituto até hoje prevaleça. No Brasil nós estamos nessa briga e esperamos ter sucesso, mas já tivemos avanços. Por exemplo, a taxa de ocupação, 2% sobre o terreno, sem considerar benfeitorias. Isso passou a valer a partir de 2015. Até 2015, a SPU cobrava também sobre as benfeitorias. E da mesma forma, acontece também a taxa de foro. É 0,6% sem considerar as benfeitorias. E a taxa de 9DM da mesma forma. Então vocês vão observar, na hora que fazem uma consulta hoje ao site da SPU, às vezes estão com o imóvel lá sem transferir, com receio de pagar um laudêmio alto. E aí eu vou fazer um alerta muito interessante aos senhores, que a União, com essa perda de receita que eu vou demonstrar daqui a pouco, procurou um mecanismo de alguma forma recuperar alguma coisa. E aqui a multa por atraso na transferência após 60 dias, que era 0,05 ao mês, ela aumentou para 0,5. Então é uma mudançazinha sensível, mas ela mudou, foi 10 vezes mais. Não é verdade? Nós temos uma taxa de 0,05 ao mês, ela é cumulativa. Ela passou a 0,5. Isso, mês a mês. Imagine se vocês vendem um imóvel, o cliente deixa lá, esse laudêmio, esse tal de laudêmio é muito caro, quando eu vender o outro paga, se vira, a gente vê como é que vai fazer.
Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E aí, quando você vai ver, o cliente bate na sua porta. Ô, João, você não falou que tinha que transferir, agora está uma multa de 0,5% aqui ao mês. O que eu vou fazer? Quem vai pagar? Né? Então, a responsabilidade da gente está muito grande. A gente tem que acompanhar e orientar até o final e documentar. Né? Percebeu que o cliente não quer transferir? Vai lá, faz uma notificaçãozinha para o cliente. Meu amigo, você já transferiu o seu imóvel lá no Registro Geral de Imóveis, mas você tem 60 dias para transferir lá na Secretaria de Patrimônio da União. Já existe normativo que autorize o loteamento do domínio útil desse bem? Então essa nova lei, 13.465, ela foi publicada no dia 12 de julho, que eu tive que preparar para a palestra, que eu mencionei aqui agora. Essa lei já traz tanto novas formas de regularização fundiárias rurais, né? E aí entram várias situações de condomínios que até hoje não conseguem se regularizar, por N problemas. Lá traz uma forma simplificada, com números clausos, para que todos atendam aquele requisito. E aí o cartório, inclusive, sob pena de receber punição, é obrigado a efetuar o registro. Então, o colega, diante da situação prática dele, que a gente não sabe exatamente qual é o caso, qual é o loteamento, qual é o condomínio, ele vai a 13.465 e atendeu a documentação que está lá na 13.465. Esse documento é a planta, é o memorial, depende do que ele for fazer. E ele apresentou isso ao cartório de registro. Se o cartório de registro colocar algum empecilho, o cartório está sujeito, inclusive, à punição. Doutor Laudêmio, quando se fala em financiamento de imóvel com laudêmio, existe uma resistência muito grande, tido como impossível pela maioria dos bancos, inclusive. Por quê? Sim, é uma pergunta que estaria no escopo aqui. E o que acontece, eu mostrei aqui, que são o regime de ocupação, você tem uma posse precária. Então, se um banco admite financiar um imóvel em que você tem uma posse precária, qual a garantia que ele vai ter? Já começa aí a dúvida. Né? Quando você tem o domínio útil, que você tem aí 87% e a União somente 13%, você tem o domínio útil do terreno, de 87%. Nem sempre vai servir para garantir. Aí você teria que ter um preparo dos agentes financeiros, dos agentes bancários, para avaliar se essa garantia será ou não suficiente para atender o que lhe foi emprestado. Porque o banco não empresta sem garantia, obviamente. Então esse é o maior entrave que a gente observa por bancos abrirem financiamento, fecharem, uma hora permite, outra hora não permite, outra hora o privado permite, o público não. Então as pessoas, os corretores profissionais ficam muito inseguros, né, em saber qual banco que financia, em que situação. Então, obviamente, ao nosso sentir, o banco vai avaliar se a garantia é boa. Se a garantia é boa, eu já financiei até em regime de ocupação vários imóveis. E aí consegue-se admitir o financiamento. Mas por isso, por causa desses entraves, é que a gente tem essa dificuldade. Obrigado, doutor. Boas perguntas. Chega mais um questionamento aqui de um colega baiano. Para transferência, prazo e não ocorrendo a transferência e cobrança do laudêmio, é prescritível? Francisco Moura, corretor de imóveis. Só tá bom de pergunta. Ali, também nessa resposta que a gente traz, a gente fala sobre isso. A União tem 5 anos o prazo para poder cobrar os devedores. E da mesma forma, nós temos esse prazo de prescrição. Né? Então, a pergunta foi se tiver que devolver. Por favor, leia novamente a pergunta. Se há prescrição na cobrança do laudêmio, uma vez que não tenha ocorrido o pagamento do mesmo? Sim. Aí a legislação fala em prazo prescricional de 5 anos e existe prazo decadencial. Só que esses 5 anos ele pode ser interrompido por causas de prescrições. Quais são as causas de interrupções de prescrições? Aí está na legislação também, que, por exemplo, aberto o processo inscrito em dívida ativa, isso já é um motivo de interrupção ou suspensão da cobrança.
Ajuizar a ação também é outro motivo. Então, isso pode se estender por mais de 5 anos, obviamente. O prazo mais curto seria o de 5 anos. Se não tiver, eu tenho um monte de perguntas aqui. O que é laudêmio de igreja? Em nível Brasil, qual é a região mais forte desse tipo de... Observe que são as mesmas perguntas no Brasil todo, né? Então, as dúvidas são as mesmas, né, presidente? Laudêmio de igreja. O laudêmio de igreja, ele é regulado pelo Código Civil Brasileiro. Esse laudêmio que nós estamos tratando aqui é um laudêmio regulado pela Constituição. E aí, outra forma que o governo encontrou de mantê-lo é considerar, eu tenho uma outra palestra que eu explico o que seria o nome laudêmio, qual a origem dele, que aí tem no YouTube, se alguém quiser olhar, tiver paciência, a gente fala do histórico de toda a legislação, de todo o laudêmio. O que quer dizer, da onde vem esse nome laudêmio? O laudêmio é um instituto que regula um tipo de enfiteuse. Aí piorou. O que é enfiteuse? Pelo amor de Deus, me explica esse nome, né? O que é enfiteuse? Então eles fazem as coisas para a gente realmente ficar com dificuldade de chegar lá. Mas é muito simples, não é nem um bicho-papão. A enfiteuse, apesar de ser uma palavra do grego, de origem grega, de 5.000 anos antes de Cristo, ela quer dizer, aquele que for pesquisar, que enfiteuse significa enxerto de terras. E o Brasil, no tempo antigo, ele foi colonizado, primeiro por capitanias hereditárias, né, ao longo do Brasil, e aí depois passou-se a um regime de sesmarias, que é um tipo de enfiteuse, para depois migrar na costa do Brasil ao regime de terrenos de marinha. O que é a enfiteuse? Para você colonizar o Brasil, ela foi muito importante, foi uma inteligência de Portugal nesse sentido lá atrás, que oferecia a você a terra, mas não lhe dava o domínio, desde que você cumprisse a contrapartida. O que eram as contrapartidas? Você tinha que cultivar a terra, você tinha que pagar uma taxa simbólica, que hoje já a gente vê que é o laudêmio e já tornou-se uma remuneração. Naquele tempo era simbólico o valor, só para dizer que você saber todo ano lembrar que o imóvel não é seu. Então você vai pagar uma taxa de foro. Na transferência você pagar uma taxa simbólica de laudêmio, né? Então hoje já tem esse instituto completamente já modificado. Nilson, eu falei tanto sobre laudêmio, a pergunta final, a resposta final que a pessoa quer é sobre o quê? Eu até me perdi, para explicar a história. Em nível de Brasil, qual é a região mais forte? Não, foi outra pergunta. Foi essa. Da igreja, né? Da igreja. O que é laudêmio de igreja e... Você vê como é que eles confundem até o palestrante, né? Tanta lei que confunde até o palestrante. Então, em regime de igreja que eu estava falando, a diferença é essa. O laudêmio, hoje, é entendido pelo governo federal como uma enfiteuse administrativa especial, que equivale ao quê? A uma regulamentação feita fora do Código Civil, uma regulamentação feita pela Constituição da República, por esse decreto que eu mencionei, 9.760, é muito número, vocês me desculpem, né? Então é o decreto 2.398, é a lei nova que alterou também a 9636, né? Então é muito número, a gente baralha um pouquinho. Então existe essa diferença do governo. Das igrejas, quando o Código Civil novo traz que foram extintas as enfiteuses. Então você vai ver lá, acho que no 2038, artigo 2038, que elas se extinguem daí para frente. Aqueles que vinham pagando, continuam. Quando se terminar, for transferir, o novo já está fora do regime de enfiteuse. Então é uma coisa que foi extinta, o regime de igrejas. A propriedade pode estar dentro da faixa, mas ter sido desafetada. Ou seja, o domínio pleno, alienado ao particular, oponível à União, embora o imóvel esteja situado em terreno de marinha. A aplicação da súmula do STJ 496 transformou o terreno de marinha em terreno alodial. Este consulente é que pede, se possível, o senhor desenvolva. Pois é, na realidade nós temos uma alteração recente. Toda vez que se ganha uma batalha jurídica em STJ, STF, há uma alteração
na legislação pertinente. E essa última, 3.465, ela traz alterações a 9636, que fala sobre essas regularizações também. E lá você vai encontrar exemplos como utilidade pública. Então, utilidade pública. Hoje, o CRES do Espírito Santo adquiriu uma delegacia no município de Guarapari. E essa delegacia, como o CRES é uma autarquia pública federal, aqui na Bahia não sei se tem a mesma situação, eu estive num evento da Marinha outro dia, onde o superintendente estava assinando uma escritura pública, doando um espaço de terra, anexando à Marinha do Brasil um espaço de terra por interesse público. E aí eu já, mestre, vamos regularizar a delegacia, vamos conversar e vamos resolver a situação. Por quê? O CRES é um órgão, só 10 minutos, o CRES é um órgão público, uma autarquia pública da própria União, não há sentido de manter dessa forma. Então, a gente verifica que no caso, essas regularizações são em casos pontuais, autorizados pela própria lei. Se não for nesses casos, não há como a pessoa querer acabar com a lei ou dizer que a lei não vale para algum caso. Não, tem que estar a previsão dentro da própria lei ou do próprio decreto. Então, não existe um caso de a pessoa receber uma área que era de Marinha e deixou de ser. Ou a União não se desincumbiu de provar que fazia parte de terreno de Marinha e o particular provou, né, porque a União, na verdade, tem presunção de veracidade sobre o que ela alega, ou a pessoa provou que não está em área de Marinha, então com estudo de OBED ou com outro estudo, né, com bom advogado, ou se essa área está definida como de Marinha, não vai deixar de ser, a não ser nos casos previstos realmente. Para esticarmos aí esses 10 minutos restantes, prestigiando colegas aqui de Itaparica, 2 quesitações. Na ilha de Itaparica é comum cobrança de taxa de marinha e também do IPTU. É bitributação? Qual deve ser pago prioritariamente? William Júnior. A mesma pergunta que nós tivemos lá também. Então, podia ter trazido o questionário e já ir respondendo. Existe legalmente a figura da posse precária? Não, eu vou responder. Sim. Eu respondi em São Paulo, aqui não respondi não. IPTU é imposto. Aí o pessoal, a gente ouve muito falando por aí, olha, esse imposto da União aí, isso não existe. O corretor de imóveis bem preparado, que assiste ao Congresso aqui da Bahia, não fala isso. Né? Não fala isso, esquece de imposto, é taxa. Aliás, é por isso que eles estão conseguindo manter até hoje. Que é uma diferença entre imposto e taxa. O imposto, quando você arrecada, você vai ter a destinação do imposto. A taxa não, vai para o Caixa Único da União. E aí pode ser gasto no corporativo da presidência, pode ser gasto em outro corporativo. Então é uma receita muito pequena, mas que pode fazer falta em algum lugar do governo. Porque ela não tem essa contrapartida. Paguei, ela vai para onde? Ela vai para o bolo, do Caixa da União. Então nós, profissionais corretores de imóveis, vamos sair daqui falando, na hora que o colega fala, não, aquele imposto lá de laudêmio, aquele imposto de taxa de ocupação, aquele imposto de fora, você falou, esse cara está falando besteira. Esse cara não está se preparando, não está se atualizando, nós estamos em 2017, ele está falando isso até hoje. Ele não assistiu o vídeo, ele não pesquisou, ele não sabe nada de terreno de marinha. Então, o IPTU é imposto. A cobrança de taxa de laudêmio não se confunde com o imposto. Então, pelo amor de Deus, gente, não vamos falar isso. O que existe a dúvida, o questionamento, e não vi decisões do STJ ainda, porque talvez nem vale a pena brigar por isso, por causa do valor, é a questão de que, olha, o imóvel não é da União, a União não é imune, tributariamente falando? É imune. A União e órgãos da União são imunes a impostos. Aí é outra discussão. Aí é uma discussão realmente que pode prevalecer. Não sei se alguém vai brigar por causa do IPTU de um imóvel no valor pequeno, para se chegar a uma briga no STJ e se definir que realmente, sendo um imposto e sendo devido à União, né, no caso não vai ser cobrado. Mas não é bitributação nunca, de forma alguma. Doutor.
acompanho o seu trabalho e também sou estudioso dessa área de terreno de marinha. Então seria interessante que você mencionasse essa transformação do terreno de marinha para terreno alodial. Após o resgate, porque antes, quando da União, vem o registro imobiliário patrimonial. E depois vai ser registrado, depois transformado em alodial, no cartório de registro de imóveis. Somente tecer alguns comentários sobre essa transformação. O terreno de marinha, originalmente, você tem um registro na Secretaria de Patrimônio da União, é o RIP. E você, quando transfere, ou seja, você resgata o terreno de marinha, passa a ter domínio total sobre o terreno. Não pertence mais à União, quando você resgata. Isso. Aí o colega aqui está falando, estudioso do assunto, está falando sobre remissão. Isso aqui eu nunca vi acontecer, talvez tenha acontecido no Brasil, poucos casos. Ele deve ser bem estudioso e deve ter acompanhado algum caso, mas normalmente a gente vê muita interferência política, viu, doutor, em relação a isso. Porque é uma regulamento que está na lei, a remissão está na lei, ela é feita de forma regular, e aí é quando a pessoa requer esse imóvel para ela, dentro das condições que a própria lei prevê. Aí vai cair no Registro Geral de Imóveis qual o livro que vai ser registrado. Esse imóvel vai ser registrado no livro 2, que aí tem que ver a Lei 6.015, né, que é a Lei de Registro Imobiliário. Exatamente. Tem que ter imóvel regularizado para você poder registrá-lo, né? Obrigado. Ok. A União manda as cobranças para a dívida ativa da União e lá tem cobranças de 1989 até 2005. Eles falam que não prescreve. Isso é verdade? O colega Cristina Pereira. Tá vendo, né? Acabei de falar agora há pouco. Aí vocês vão ter que ter um bom advogado, que nós temos vários, né? Porque a União não é perfeita, longe disso. Então ela se equivoca, e não é pouco, é bastante. Nós tínhamos um sistema muito burocratizado, já melhorou bastante, mas ainda há equívocos, né? Se operou prescrição ou operou decadência, o advogado vai detectar isso e em juízo vai derrubar, obviamente, sem nenhum problema. Prescrição direta também, tem o caso, né? Se não houve causa de interrupção ou suspensão de prescrição, aí o doutor Janari, nosso escritor, lembrando bem que vai ser prescrição direta. Mas às vezes ela não dá não, você tem que entrar em juízo. Eles são teimosos. Eles são teimosos. Você tem que... Na Justiça Federal não, exatamente. Doutor Aurélio, uma questão aqui. Sou diretora comercial da Ademilar, uma empresa que libera créditos na região sul e sudeste há mais de 26 anos. Lideramos créditos para a compra de imóveis, inclusive com a construção não averbada. Estamos entrando no mercado em Salvador com a intenção de liberar créditos para aquisição em áreas de marinha. O rito para a retomada destes imóveis em caso de inadimplência é diferenciado por ser área de marinha. André Marinho. Olha, em tese, não. Mas só que aí você vai envolver um ente federado da União. E aí muitas dessas discussões, obviamente, vão ser chamadas à Justiça Federal. Por óbvio. Citou, apareceu o nome da União, vai. Não quer dizer que seja obrigatório a União fazer parte dessa lide, né? Então vai depender do caso. Nós temos, por exemplo, uso capião em imóveis da União. Uso capião, vamos dizer, de posse. Vamos dizer assim, sobre o que tem no encravado. No STJ, se não estou fazendo confusão, houve decisão de que a União não tem que intervir nisso. Não há interferência da União nesses casos. Então eu cito apenas como um exemplo. Eu tenho essa decisão, que eu estiver interessado, só mandar um e-mailzinho e a gente manda aos senhores. Então tem situações que, embora envolva imóvel que está em região federal, mas se o assunto não for de interesse da União,
ela não deverá fazer parte. Aí vai depender da interpretação de cada região, de cada judiciário. Pode ser que seja o mesmo. Nossa magnífica Itaparica, mais um colega de lá, ou uma colega, a respeito do aumento na cobrança da taxa de ocupação em 2016. Exemplo, o imóvel que era avaliado em R$10 mil passou para R$200 mil. Pessoas pagavam R$250, R$450 e agora R$2.000 a R$4.000. Qual a sua consideração? Cristina Pereira, Imóveis 1, Itaparica. A União também tem uma série de abusividades. Eu trouxe uma planilha ali, já me cortaram os minutos, eu procurei correr, até porque o outro trouxe bastante, mas não sei se dá para ele colocar aí a planilha de valores. Existe uma situação até inversa em relação a isso, porque existem abusos e existem situações em que normalmente a Secretaria de Patrimônio da União pegava valores defasados, até hoje. Só que a partir de um determinado momento passou a igualar as avaliações à planta genérica da prefeitura da região de avaliação, no caso Itaparica. Então, quando ela pega essa planta genérica, de repente a defasagem de valor aumentou e muito a taxa de laudêmio ou a taxa de ocupação. Só que aí os senhores sabedores da legislação, vão ter que observar se ela está cobrando sobre a benfeitoria também, aí está errado, ou somente sobre o terreno. Aí nós somos experts, né, pela nossa legislação, o corretor de imóveis, em tese, está apto a promover avaliações imobiliárias. Existem cursos de especializações, até o nosso companheiro Nilson é mestre nisso, e vai verificar que o valor não é aquele, só do terreno. Então ele vai fazer um recurso administrativo e vai reduzir o valor. Obviamente, se ele não conseguir e tiver laudos que comprovem isso de colegas, ele vai em juízo e vai conseguir reduzir o valor. Agora, o que existia, na verdade, era uma defasagem grande. O que a gente observa hoje, até por essa planilha aqui, essa de 2015, olha aqui, ó, quanto que a União ia arrecadar em 2015, ela arrecadou 913 milhões de reais com taxas. Dá para ver agora? 903 milhões. Agora eu vou pedir que ele coloque a planilha aí, a última de julho de 2017 atualizada, para você ver a perda de receita, que demonstra de uma forma geral, a União não está conseguindo oferir a mesma arrecadação. Só por essas alterações de 2015 na legislação, 2 leis, a União sofreu realmente um golpe. E aqui nós estamos no mês de janeiro a maio, ela arrecadou 412 milhões. Mas nós temos uma de janeiro a julho de 2017. Isso aqui foi de 2017, que dá um pouquinho a mais do que isso. Olha, se aquela planilha de 2015 está chegando a 1 bi, a tendência é que nós tivéssemos um valor ainda bem maior. Nós tivemos em 2015, essa planilha, se você pegar do ano todo, em 2016, um valor total de arrecadação no ano, menos de 700 milhões. Então houve queda e ela começa já com essas multas, com esses outros formas de atualização de planilhas, a chegar próximo, mas o golpe foi grande na arrecadação. Então essas planilhas vão demonstrar exatamente isso. E tem uma novidade, que aí, respondendo essa pergunta, a gente lembra que na nova lei também de regularização, as pessoas vão ter oportunidade de adquirir o domínio útil, né? Aí elas vão pagar. E às vezes o valor num empreendimento, num prédio grande, com várias unidades, é um valor irrisório. De repente, se a unidade hoje construída no empreendimento de frente para o mar vai valer R$1,5 milhão de reais, e isso tem 2 ou 3 ou 4 torres, você vai ver o que significa a fração ideal do terreno da sua área. Então isso é importante para os colegas profissionais. Esse valor vai ser um valor simbólico, um valor de R$1,5 milhão, vamos dizer que seja R$10 mil, R$20 mil, ou que seja R$50 mil, para você ser dono do imóvel e o seu imóvel valorizar muito mais do que R$50 mil. Então, de repente, vale a pena vocês se aprofundarem e regularizarem algumas áreas, aí, até onde mora o seu imóvel edificado. Doutor Hélio, recebi aqui um recado e uma missão para o senhor. Um dever de casa, porque as perguntas são inúmeras, depreende-se que o tema é realmente muito interessante. Então, se o senhor permanecer aqui em Salvador, ótimo. Se não, lá em Vitória, vou passar as suas mãos para que debulhe esse milho aqui.
Tá bom? Será um prazer, eu queria aqui ficar respondendo a pergunta inteira, mas o assunto aqui foi só uma pontinha que eu coloquei aqui, os últimos acontecimentos, e eu vou ficar à disposição e vou procurar responder, se não a todos, ao máximo de pessoas. Muito obrigado pela paciência de todos. A organização do evento agradece a participação do senhor Aurélio Dalla Piccola e também do senhor Nilson Araújo em nosso evento, que nesse momento o senhor Nilson faz a entrega do certificado e também de uma lembrança do Cresce ao senhor Aurélio.